Oi, gente querida. Hoje eu vou dar continuidade à série A Revelação do Mistério do Apocalipse. Bom, estamos falando sobre os 7 selos, essa é a segunda mensagem que eu falo sobre os 7 selos. Os 4 primeiros selos, quando são abertos, eles liberam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a abertura do 3º selo. Está lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz: Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Bom, gente, o cavaleiro negro, o 3º cavaleiro do Apocalipse, ele segue os cavalos branco e vermelho. Como nós vimos na mensagem anterior, o cavaleiro branco é o anticristo e o cavaleiro vermelho é a fome. Bom, o que segue o levantamento de um líder maligno e guerras no mundo, o que segue é fome. Então, o aparecimento do 3º cavalo traz uma fome extraordinária sobre a terra. Agora, a compreensão de que a fome é uma consequência de guerra e também de uma crise econômica, essa compreensão é universal. A gente não precisa aprofundar muito para saber isso, porque todo mundo tem essa ideia. Mas para que vocês possam entender a dimensão da crise mundial que vai acometer a grande tribulação, eu quero trazer algumas informações importantes sobre motivos que podem gerar uma fome em uma larga escala. Então, o segundo aspecto que eu quero refletir com vocês aqui é sobre a escassez de alimento. O texto que nós lemos, quando fala de uma medida, a palavra ali, koinix no grego, é uma medida antiga que é equivalente a 1 litro cheio de grãos, tá? Então, o que ele está dizendo? Que esta medida, esse koinix, né, ela é o suficiente para alimentar um homem por 2 refeições. Se isso daí for transformado em farinha, se for macetado, né, e for transformado em farinha, essa mesma medida dá para fazer um pão feito em casa. Aquele pão grande, né, que dá para comer 2 ou 3 pessoas assim numa refeição. Agora, quanto vai custar essa medida, né? João está vendo. Essa medida custaria 1 denário, que era o salário de um trabalhador de um dia inteiro. Em outras palavras, ele está dizendo que nesse período de fome, o dinheiro de um trabalhador mediano, o dinheiro que ele ganha num dia inteiro, vai dar para comprar grãos, para fazer comida para um homem, para 2 refeições. Então, obviamente, uma família inteira que vive com esse salário não vai poder se alimentar, porque aquela quantidade que ele consegue comprar com o salário de um dia, dá para fazer 2 refeições para uma pessoa e não para uma família inteira, né? Então, outro detalhe que a gente vê aqui é que a balança mostra que o alimento será racionado. As pessoas não vão poder chegar num supermercado e comprar tudo que querem, né? Comprar, estocar alimento, comprar para um mês inteiro, ou então comprar para a semana inteira. Elas vão ter o direito de comprar aquela medida, entendeu? Por um dia, e que não será suficiente para todo mundo. Então, ou seja, vai haver fome no mundo inteiro. Agora, quais as causas que podem gerar fome depois de um pós-guerra, de um momento de crise, né? É importante que vocês saibam que nós temos aproximadamente 3,4 bilhões de acres de terras agricultáveis, ou seja, de terras que podem ser aradas, que podem ser usadas para a plantação. Mas boa parte dessa terra, ela depende de condições climáticas. Por exemplo, as terras agricultáveis dos Estados Unidos, do Canadá,
da Europa, principalmente no norte, boa parte do ano elas ficam debaixo de neve e, portanto, não conseguem, né, cultivar absolutamente nada, né? Outras coisas que podem também prejudicar a colheita: enchentes. Quando chove demais, a terra mata muitas vezes as sementes que já foram semeadas. Também a falta de chuva, ou que eles chamam de secas, né? Ou no inglês drought, né? Também acaba com colheitas, né? E a gente sabe que ao longo da história houve muitas fomes por razões diversas, tá? E eu quero dar alguns dados para vocês para explicar o que vai ocorrer nesse período, só que o período da grande tribulação, tudo que já aconteceu até então vai ser fichinha, vai ser um antigosto, vai ser um aperitivo. Porque na grande tribulação, a Bíblia diz que será um tempo de angústia como nunca houve na terra em todos os tempos, tá? Bom, vamos pensar na fome causada pelo tempo, né? Pelas secas muito grandes. No livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 8, diz assim: o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Queridos, no período da grande tribulação, haverá momentos de um calor tão causticante, mas tão causticante, que não haverá lugar do mundo onde as pessoas poderão se livrar desse calor. Hoje nós já estamos vivendo um antigosto disso, por exemplo, na época do verão na Europa. O verão na Europa, os últimos verões, tem feito 40 graus na Itália, na Espanha, tem feito mais de 40 graus em Portugal, até a Alemanha, gente, está tendo 38, 40 graus. As pessoas estão morrendo de calor, entendeu? E quando isso acontecer, quando esse calor vier sobre a terra, vai matar as colheitas, vai produzir secas extraordinárias. A gente tem visto isso também na Califórnia, na época do verão. A Califórnia tem muita seca, e com a seca e o calor, os incêndios eles acabam sendo incêndios espontâneos. Entendeu? Basta uma fagulha para pegar fogo e acabar com florestas inteiras. Então, o que a gente está vendo hoje, por conta do calor, vai ter na grande tribulação. Então, com isso, vai faltar alimento, além das guerras, né, além da má administração. O anticristo vai ser aquele que vai gerenciar a crise, e, portanto, a comida também vai estar na mão dele. Ele vai distribuir de acordo com as nações que se submetem a ele. As que se submetem mais vão receber mais alimento, as que se submetem menos vão receber menos alimento. Além disso, acrescentado isso, teremos secas por conta do calor causticante que teremos na grande tribulação. Mas também a gente sabe que enchentes causam problemas com colheita. Porque enchentes, quando o agricultor planta a sua semente, se vem e enche de água, vamos dizer assim, a terra encharcada apodrece a semente. E aí então tem que esperar um ciclo inteiro para voltar a plantar. Ou seja, a gente sabe que o tempo, a temperatura, o clima afeta a colheita. E nós sabemos que isso vai acontecer na grande tribulação também. Segunda razão que pode realmente produzir fome é a guerra. Eu quero contar para vocês algumas experiências que a história nos mostra a respeito de fome durante a guerra. Por exemplo, a Rússia, ao longo da história, ela venceu dois grandes conquistadores que invadiram o seu território. O primeiro foi Napoleão e o segundo Hitler. E estes dois inimigos foram derrotados da mesma maneira. Quando eles invadiam, a Rússia, temendo perder a guerra no confronto armado, o que eles faziam? Eles recuavam, eles iam para o interior, né? Iam para Moscou, iam para a Sibéria, iam para lugares longínquos da invasão desses inimigos. E quando eles iam recuando, eles iam botando fogo em tudo.
Então todos os mantimentos que ficavam no caminho que eles iam deixando para trás eram queimados, as colheitas eram queimadas, as casas eram destruídas, os hospitais eram destruídos. De maneira que quando o exército de Napoleão, assim como o exército de Hitler, foi chegando nos lugares, ele não encontrava nada, não encontrava absolutamente nem pessoas e não encontrava absolutamente nada de alimentos. E o pior, Hitler entrou e invadiu durante o inverno. Então, os seus exércitos morreram tanto de fome quanto de frio. E vocês saibam, queridos, que a derrota, por exemplo, de Hitler para a Rússia foi eu diria assim, um golpe mortal contra Hitler. Muito provavelmente esse foi o início da sua derrota na Segunda Guerra Mundial. Então, é muito importante você saber que países e governantes, por questões de guerra, podem produzir fome. Podem acabar com o seu próprio estoque de comida para que o inimigo não possa comer e nem eles mesmos. Então, o próprio povo acaba sendo afetado. Esta técnica também foi usada por Stalin na Rússia por volta dos anos 30, 32, 33. Nessa época, gente, 25 a 30 milhões de russos foram levados para a Sibéria. E o que ele fez? Ele destruiu fábricas, destruiu cidades, destruiu pontes, rodovias e, sobretudo, plantações. O resultado disso é que de 15 a 20 milhões de civis russos morreram de epidemias, de fome e de frio por causa do frio horroroso da Sibéria. Então, quando houve essa fome deliberada em 1932, o povo da Ucrânia, que tinha uma visão mais nacionalista, eles estavam resistindo, o avanço, dos bolcheviques, do comunismo. Para vocês terem uma ideia, gente, 6 milhões de ucranianos foram mortos de fome entre os anos 32 e 33. E 25 mil pessoas morreram de fome por dia durante a primavera de 1933. Portanto, além das questões climáticas, a gente percebe também que guerra pode produzir fome. E neste tempo em que o cavalo negro, o terceiro cavaleiro do Apocalipse, vem, a consequência disso é muita fome, fome em todas as nações do planeta. A comida vai ser racionada, a comida vai ser muito cara e as populações, muitos morrerão de fome. Outra coisa que pode também produzir fome, a inflação. Bom, vocês sabem que a inflação é um processo no qual o dinheiro perde valor e, consequentemente, o preço dos produtos passa a valer mais. Ou seja, quando o dinheiro vale menos, o governo acaba produzindo mais moeda, joga moeda no mercado e essa moeda que vem para o mercado desvaloriza o dinheiro em relação às outras moedas, não é isso? A inflação, gente, quando ela não é controlada, e por razões diversas, inclusive a guerra, ela pode chegar a um nível de hiperinflação. Esse índice de hiperinflação, ele é um índice que é determinado como um valor de 50% ao mês para cima. Ou seja, quando o índice da inflação chega a 50% ao mês ou para cima, o país passa a ser um país que vive debaixo de hiperinflação. O Brasil já viveu isso, tá? Durante a década de 80 a 90, nós tivemos hiperinflação, quando o nosso índice de inflação chegou a 80% ao mês. Eu me lembro, eu era muito jovem nessa época, mas eu lembro dos meus pais dizendo que o preço do pãozinho de manhã era 1. E o preço, se você fosse comprar no final da noite, o mesmo pãozinho, ele já não custava a mesma coisa. Porque a hiperinflação fazia que o valor das coisas fosse mudado constantemente, não é isso? Ao final da Primeira Guerra Mundial, meus queridos, em janeiro de 1919, a guerra foi de 14 a 18, mas em janeiro de 19, eu vou dar um exemplo para vocês do que é uma hiperinflação. Na Alemanha, uma onça de ouro custava 170 marcos alemães.
tá? 4 anos mais tarde, em janeiro de 23, a mesma onça custava 372.477 marcos alemães. E em outubro de 23, tá? Custava 87 trilhões de marcos, a mesma onça de ouro. Ou seja, o dinheiro, o marco alemão virou pó, passou a praticamente não valer absolutamente nada. Isso é resultado de uma hiperinflação. Então a hiperinflação, ela faz isso. Então o indivíduo vai lá comprar a comida, o dinheiro dele vale menos cada vez mais. E quanto menos dinheiro ele tem, e quanto menos o dinheiro que ele tem vale, menos alimento ele vai conseguir comprar. Havendo pouca comida, o dinheiro se desvalorizando, imaginem, a pessoa vai, a comida vai valer mais do que ouro, gente. Vai valer mais do que pedra preciosa, mas mais do que diamante. Nessa época, comida vai valer fortuna. E as pessoas terão racionamento e muitas passarão fome e muitas morrerão de fome, tá? Agora, tudo isso vem como consequência do quê? Do levantamento de um enganador, do anticristo, que vem com um discurso bonito, com uma palavra de paz, mas na verdade ele é um corrupto, na verdade ele é um enganador, na verdade o prazer dele é provocar sofrimento nas pessoas. Por quê? Porque ele é cheio o que toma a vida dele, o coração dele é o próprio Satanás. Satanás encheu o coração dele. Satanás tem prazer em produzir sofrimento para os seres humanos que são criaturas de Deus. Então, primeiro o anticristo, primeiro o cavaleiro. Segundo, guerras. E como consequência disso tudo, fome, muita gente morrendo de fome. Bom, agora em seguida vem a abertura do quarto selo do Apocalipse. Quando abre o quarto selo do Apocalipse, é liberado também o quarto cavaleiro do Apocalipse. Eu vou ler com vocês lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, que dizem o seguinte: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, aqui entre aspas, tá? Porque não é amarelo, é verde. Eu vou explicar depois. Ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Bom, o quarto cavaleiro, gente, embora a maioria das traduções, seja no português, no inglês, no italiano, no francês, falem de amarelo, na língua original, que é o grego, a palavra que utilizada é chloros. Chloros é verde, irmãos. Essa é a palavra, por exemplo, que originou a nossa palavra clorofila. Clorofila é aquela pigmentação verde que toda planta tem. Sem clorofila, né? Clorofila no grego literalmente significa amigo do verde, tá? Sem clorofila não existe vida, não existe planta, porque somente com a clorofila as plantas têm a capacidade de fazer, né, a fotossíntese, né, de transformar, de absorver o gás carbônico e liberar o oxigênio no planeta Terra. Então, na verdade, este cavalo, ele não é um cavalo amarelo, ele é um cavalo verde. E aí você vai me perguntar, mas pastor, então por que as pessoas traduziram por amarelo? Por uma razão simples, queridos. Quando os tradutores da Bíblia estavam traduzindo, eles sabiam que chloros era verde, mas não fazia sentido. Porque cavalo negro, branco tem na natureza, cavalo vermelho, que aquele avermelhado tem também. O cavalo negro tem, mas um cavalo verde não existe. Então eles procuraram uma tradução mais próxima do que existe. Um cavalo baio, ele é meio amarelado, não é isso? Mas o que significa então esse cavalo verde? Bom, o texto é claro, né? Esse cavalo verde é a morte. Mas agora eu quero trazer para vocês
Um entendimento que não é meu. Alguns dos grandes estudiosos sobre o Apocalipse, tá? Nos Estados Unidos, dentre eles Perry Stone e outros mais, dizem que este cavalo verde aqui representa o avanço do Islã. E eu, pessoalmente, acredito que este seja o cavalo verde. Por quê, queridos? Eu quero mostrar para vocês aqui bandeiras das nações islâmicas. É muito importante que você entenda que o verde é a cor do Islã, é a cor dos muçulmanos. Em praticamente todas as bandeiras do Islã existe o verde. O verde ou é a parte integrante, ou é principal, ou ele compõe essas bandeiras. Eu vou apresentar para vocês, em primeiro lugar, Arábia Saudita, Paquistão, Mauritânia, todas têm verde. Depois, Palestina, Afeganistão, Iraque, Síria, todas têm verde na bandeira. Saara Ocidental, Jordânia, Kuwait, Líbia, todas têm verde. Emirados Árabes, Sudão, todas essas nações têm o verde. O verde é a cor do Islã. Eles podem ter outras cores, tem vermelho, tem branco, tem preto, mas o que une, a cor que une a todos é o verde. O texto diz também que o cavalo preto, quando for liberado, ele terá autoridade para impor a morte sobre 1/4 da população da terra. Vejam, aqui não está dizendo que ele vai matar 1/4 das pessoas, mas está dizendo que ele tem autoridade para matar 1/4 da população das terras. Então, o que eu quero ponderar com vocês aqui é: o Islã hoje é a religião que mais cresce no mundo. Hoje eles ainda não têm 1/4 da população da Terra, mas eles estão caminhando para isso. Talvez já tenham 1/6, 1/5, perto disso, está chegando já, irmãos. Agora, o que a gente percebe é que o Islã está invadindo as nações. Está invadindo de todas as maneiras. Os islâmicos moderados, eles estão mudando para as nações. E ali eles estão casando, tendo seus filhos, casando com as mulheres da terra. Né? Nos Estados Unidos, há 10, 15 anos atrás, eu ia para lá, eu não via ninguém usando burca. Hoje é impossível você ir para qualquer cidade americana e você não perceber que eles já estão lá. E mais do que visitantes, eles são moradores que passam a adquirir direitos. Entende? E eles passam a ter mais filhos do que os moradores da terra. Então é uma questão de tempo que eles dominem muitos desses países nos quais eles invadiram. Vocês sabiam que hoje, por exemplo, na França, irmãos, até 20 anos, eles já são mais de 25% da população. Jovens abaixo de 20 anos já são mais de 20% da população francesa. A Bélgica é uma nação que está dominada já pelo Islã. Mas não é só isso, a Inglaterra, a cidade de Londres tem fechado igrejas e, em contrapartidas, muitas mesquitas são abertas. Prefeito de Londres, eu não sei se o atual mas pelo menos o último é muçulmano, ou seja, cada vez mais eles estão entrando, dominando as nações, eles estão invadindo a Alemanha, a Suíça, eles estão entrando, e dentro de pouco tempo, 10, 20, 30 anos, a Europa não será mais um país, um continente cristão, será um continente de maioria muçulmana. Não tenham dúvida disso, meus queridos. Então, essa é a razão porque eu acredito que eles são o cavalo verde. Por quê? Porque o texto diz claramente, irmãos, que eles vêm e têm poder para matar, infringir a morte. A Bíblia diz que a morte iria segui-los e eles têm autoridade para matar 1/4 da população da terra. É importante vocês entenderem a mentalidade do Islã. O Império Otomano, ele deixou de existir no final da Primeira Guerra, no ano de 1917, o general Allenby entrou lá em Israel e tomou da mão dos muçulmanos. Ataturk, em 1923, fez uma reforma extraordinária na Turquia, que era
a sede do califado, né? A sede da Sharia, que é a lei dos muçulmanos, e ali então foi desfacelado o Império Otomano. Mas estes líderes nunca deixaram de agasalhar no coração o desejo de voltarem a ser um califado. O que é um califa? Um califa é o Papa, irmãos. É o líder espiritual e o líder de todo o Império Muçulmano. Eles estão falando em todos os segmentos, desde os mais radicais até os mais moderados, de restituir esse império, esse califado. E quando isso acontecer, irmãos, eles vão estabelecer a Sharia, que é a lei dos muçulmanos. Aqueles que se converterem vão se tornar muçulmanos. Aqueles que não se converterem serão decapitados, serão escravizados, serão mortos. E, meu querido, a Bíblia diz que eles serão mortos à espada. O texto dá a entender de degolar, de serem decapitados. Qual é a religião que mata por decapitação? Aí alguns muçulmanos mais moderados podem dizer, não, mas você está sendo muito radical. Meus queridos, dentro da lei, da visão apocalíptica do Islã, eles acreditam na chamada jihad, que é a guerra santa. Eles acreditam que o último imã, o Mahdi, ele virá para consolidar o mundo, transformar o mundo em um mundo muçulmano. E todo muçulmano sabe que quando isso acontecer, ele vai levar os muçulmanos do mundo inteiro à guerra e vão matar aqueles que não se submeterem a eles. E eles têm como alvo primeiro, queridos, os cristãos, que eles chamam de cruzados, e os judeus. Então, na grande tribulação, eu creio que o Islã será levantado como uma força poderosa para trazer a espada e para levar à morte daqueles que não se submeterem à sua verdade, à Sharia e até mesmo à religião do Islã. Então, eu acredito que o quarto cavaleiro, meus queridos, o quarto cavaleiro, o cavaleiro verde, cavalo verde é o Islã, e vai certamente haver uma invasão do Islã. Aí alguém vai me dizer, pastor, então quer dizer que o Islã é que vai dar o anticristo? Alguns teólogos dizem que sim, que o anticristo será alguém oriundo do islamismo. Ele necessariamente ele não precisa aparecer alguém que se vista como islã. Ele pode ser um europeu, por exemplo, sabe, super aberto, com vestes modernas, mas que na verdade ele crê no Islã e crê neste viés e crê nesse projeto de transformar o mundo num mundo islâmico. Por outro lado, pode ser que não seja o anticristo não seja um islâmico, mas então, nessa segunda maneira de interpretar, o Islã seria mais uma força a estar compondo esse tempo da grande tribulação, ok? Você perguntava, o que você pensa, pastor? Eu acho que tem uma grande chance de ser realmente um anticristo muçulmano ou de oriundo dos muçulmanos. Por quê, queridos? Porque o Império Romano que vai ser reconstruído, a chamada Babilônia, ele compunha tanto do Império Romano do Ocidente, que é o chamado Europa hoje, mas o Império Romano do Oriente, que a sede era em Istambul. Hoje Istambul, na época Constantinopla, né? Então, é muito importante que vocês entendam que este anticristo, esse líder mundial, ele vai unir o mundo. E ele vai ser um líder político que, na minha opinião, ele vai conseguir unir o Ocidente e o Oriente. Ele vai unir as religiões, mas na hora do vamos ver, ele vai impor a chamada Sharia. E muitas pessoas que não se submeterem a isso estarão correndo risco de morrer, vão ter que fugir, e se forem pegas, vão ser mortas e decapitadas. Então, para deixar bem claro aqui, o fato dele ter autoridade para matar 1/4 das pessoas não significa que 1/4 das pessoas morrerão, mas significa que ele terá autoridade sobre o território de 1/4 de toda a terra. Se ele é, de fato, o anticristo, um islâmico, o anticristo, nós não temos como saber ainda.
mas que o Islã vai ocupar um papel fundamental durante a grande tribulação, disso eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Então, para concluir, eu quero dizer para vocês que o tema do arrebatamento, que muita gente nega, dizendo que não há arrebatamento secreto, que isso tudo é mentira, que é uma interpretação errada, eu quero dizer para vocês que não há nenhuma carta do Novo Testamento que seja tão clara quanto ao arrebatamento da igreja, quanto a primeira carta de Tessalonicenses. Aliás, as duas tratam desse tema. Mas a primeira carta inteira, irmãos, ela foi escrita para instruir aos crentes de Tessalônica que estavam tristes, achando que Jesus não vinha e que as pessoas que morreram não iam participar do arrebatamento. Então a carta inteira, o tema da primeira carta de 1 Tessalonicenses é o arrebatamento. Então meu conselho é que você leia esta carta e leia entendendo que foi para isso que Paulo a escreveu para os crentes de Tessalonicenses. Então, por que eu quero dizer isso? Porque no capítulo 4, Paulo fala de maneira muito clara do arrebatamento. Nós já falamos sobre isso, né? Os versos 16 em diante, né? Quando tocar a última trombeta, o Senhor descerá dos ares, e aí então os que estiverem dormindo em Cristo, os mortos em Cristo, vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os vivos, seremos juntamente com eles arrebatados com o Senhor lá nas nuvens. Eu falei para vocês que o arrebatamento é o encontro com o Senhor nos ares, enquanto a segunda vinda, que são 7 anos depois, o Senhor vem e desce sobre a terra. Enquanto o arrebatamento é uma coisa que é só os crentes que vão estar lá, só os crentes que vão ouvir a trombeta, na segunda vinda todo olho verá, e o Senhor vai descer juntamente com o seu povo. É interessante, sabe, queridos, que no livro de Apocalipse também, só 2 vezes a Bíblia fala de porta aberta. No capítulo 4, quando João vê uma porta aberta e ouve uma voz dizendo, subi para cá. Então, em João capítulo 4, a porta se abre no céu e a direção é da terra para os céus. É o povo sendo arrebatado para os céus, passando por essa porta aberta. A segunda porta aberta que acontece está lá em Apocalipse 19. E de novo, é o Senhor aparecendo, só que agora a porta aberta e a direção é do céu para a terra. E agora os crentes vêm com o Senhor. Aí eu vou até dizer para vocês que lá nesse texto diz que vem os santos vestidos de linho branco. Aí você fala, mas será que são anjos? Não, queridos, na Bíblia anjos não vestem linho branco. E um pouco antes, quando fala deste, quem são estes? São esses os que vieram da grande tribulação. Está falando daqueles que tiveram as suas vestes lavadas e purificadas como linho. Estes então, os crentes que foram arrebatados, somados aos que morrem na grande tribulação, eles têm as suas vestes lavadas, purificadas como linho, e são esses os que descem, meus amados, vindo pela mesma porta aberta, só que agora a porta aberta está aberta para descer para a terra, vindo com Jesus, lá no Apocalipse capítulo 19. Então, eu quero dizer que Apocalipse 4 fala do arrebatamento, é da terra para os céus. Apocalipse 19 fala da segunda vinda, é dos céus para a terra. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fala do arrebatamento, em seguida, no capítulo 5, queridos, Paulo fala da grande tribulação. E ele chama a grande tribulação de o dia do Senhor. E ele diz assim, vós não estáis em trevas para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O que Paulo está dizendo? Gente, vocês não vão estar no dia do Senhor, porque vocês não estão dormindo, vocês não vão estar dormindo quando a trombeta tocar, e vocês não vão ser pegos como ladrão é pego de surpresa. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O que ele está dizendo? Olha, no capítulo 4, ele diz que Jesus, num piscar de olhos, vai descer nas nuvens. E a trombeta vai tocar. E os mortos em Cristo vão ser ressuscitados. E os que estiverem vivos vão ser arrebatados. A palavra é harpazo, arrancados violentamente. Aí, no capítulo 5, ele começa a dizer do dia do Senhor que vem. Ele diz, quando disserem paz, paz, não haverá paz, mas destruição. E aí, então, ele apresenta o dia do Senhor, queridos. E ele diz que o dia do Senhor será como ladrão, que vai pegar a humanidade de surpresa. Mas ele diz, mas vocês não. Vocês não vão ser pegos de surpresa, porque vocês não são como os gentios que dormem. Vocês estão acordados, vocês estão vigiando. E aí no primeiro capítulo, no capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo 9, ele diz, porque Deus não destinou vocês para a ira. Que ira é essa? A grande tribulação, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, ou seja, quer vocês estejam aí acordados, esperando pela vinda de Jesus, quer vocês estejam mortos ou dormindo, nós vivamos em união com Ele. Amém? E no primeiro capítulo dessa mesma carta de Tessalonicenses, no versículo 10, ele diz a mesma coisa, ele diz assim, que nós devemos aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que ira é essa, queridos? A ira da grande tribulação. Aqui, a carta inteira está falando sobre isso. A carta inteira de Paulo aos Tessalonicenses está dizendo, olha gente, não se preocupem, o arrebatamento vem. Quando o arrebatamento vier, primeiro vão os mortos que creram em Jesus, depois vão os vivos que estiveram esperando por Jesus. O mundo vai ser pego de surpresa, porque ele vem como ladrão. Quando a trombeta tocar, só os crentes vão ouvir, irmãos. Só os crentes vão encontrar com o Senhor nos ares. O mundo vai estar agora à mercê do dia da ira, do dia da grande tribulação, meus queridos. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você não faz parte deste momento, irmãos. Você não faz parte desse tempo. Mas eu quero terminar essa palavra, queridos, falando com você o seguinte. A Bíblia diz que Jesus é o noivo. E a igreja é a noiva. Você pode imaginar um noivo preparando a sua noiva para se casar com ele e antes do casamento dando uma surra nela? Ou então entregando ela para um momento de tribulação para ela sofrer todo tipo de afronta? Você acredita que um noivo faria isso pela sua noiva? Porque é isso que muita gente que acredita que a igreja que tem que passar pela tribulação para ser purificada. Eu quero terminar lendo para vocês Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. E preste atenção o que o Senhor diz. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse texto diz que nós, maridos, devemos imitar a Jesus no que diz respeito ao tratamento à sua noiva. O texto diz que o que purifica a igreja de Cristo, em primeiro lugar, é o sangue, irmãos. Mas depois diz que o que purifica a igreja é a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que nos purifica, irmãos, não é a tribulação. O que nos purifica não é o Senhor nos deixar, passar pelo pior momento da história. O que nos purifica é a morte de Jesus Cristo. O que nos purifica é a sua palavra, que nos limpa pela água que é a palavra. Amém, meu querido. É importante que você entregue a vida para Jesus. Se você ainda não se entregou para Ele, entregue agora, mas santifique a sua vida, porque Apocalipse 3:10 diz assim: porque guardar
guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os moradores da terra. Os moradores da terra não são a noiva de Jesus. A noiva de Jesus já foi purificada, ela não tem que ser provada, porque ela já foi purificada pelo Senhor. Amém? Queridos, o terceiro e o quarto selo são terríveis. Fala de fome e fala do levantamento de um exército como o Islã, que vai matar a espada aqueles que não crerem em Cristo. Então, a minha palavra para você: levanta a mão para os céus. O que nós estamos vivendo agora é princípio de dores, mas o Senhor, quando chegar a hora, Ele diz que aqueles que estiverem vigiando e aqueles que morreram em Cristo vão ser reunidos com eles nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque vocês e eu não fomos destinados para a ira.